Boa tarde, pessoal. Estamos vindo com essa aula hoje para a gente poder falar sobre evidências da evolução biológica. Para esta aula, vamos precisar então do livro 2 de Biologia, capítulo 3, páginas 170 a 173. Então, as evidências biológicas, elas começam a ser pesquisadas quando pessoas acreditavam que os seres vivos tinham a capacidade de se mutar, se transformar e gerar novas espécies. Esse grupo de pessoas ficou conhecido como os transformistas. Então vamos lá de novo. Os transformistas eram um grupo de pessoas, de pesquisadores, cientistas, pensadores, que acreditavam que os seres vivos tinham a capacidade de evoluir, desenvolver, eram espécies mutáveis. Já o fixismo é o contrário disso. O fixismo acreditava que as espécies eram imutáveis, não tinham a capacidade de evoluir. Ou seja, ela era uma espécie que não gerava outra espécie, ou seja, a inexistência da evolução. Grupos específicos de fixismo existiam, e eles eram chamados de criacionistas. Muitos criacionistas também eram fixistas. E os criacionistas acreditavam que Deus criou tudo. E o processo de evolução era inexistente. Então aqui segue 2 vídeos, um falando sobre o fixismo em especial, e o outro falando sobre a evolução, aliás, a origem das espécies, tá? Aliás, a origem da vida, desculpa. Então, para a gente começar a entender o processo de evolução, a gente precisa entender, então, a capacidade adaptativa dos seres vivos, ou seja, a adaptação biológica. E o que é a adaptação biológica, então? É um processo fisiológico que o organismo tem para evoluir durante um determinado período. E para isso acontecer, tem que ocorrer um processo chamado de seleção natural. Guarde esse termo que logo a gente já volta a falar dele. Então, exemplos dessa adaptação biológica é o mimetismo e a camuflagem. O que é a camuflagem? É a capacidade de um organismo, então, se esconder num ambiente e parecendo com ele. Inclusive, militares usam essas roupas camufladas para poder que, no momento de conflito, os seus inimigos não o vejam. Não é muito diferente nas espécies biológicas. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma coruja se camuflando no tronco de uma árvore. Mas existem vários exemplos de camuflagem. O polvo tem uma capacidade de camuflar muito bem, inclusive está aí na sua página 171. Né? O camaleão ele tem a capacidade de mudar de cor para poder se adaptar àquele local onde ele está. Né? Temos o bicho-pau. O bicho-pau que tem um corpo muito semelhante a gravetos. Então ele consegue andar pelo solo em região onde é cheio de graveto e ele consegue se esconder e os seus predadores não conseguem enxergá-lo. Mas isso não é só para esconder do predador, mas sim também para ter a capacidade de se alimentar. Porque se ele se esconde, a sua presa não consegue vê-lo de maneira eficaz. Junto a isso vem o mimetismo, que é a capacidade, então, de uma espécie aparecer com a outra, né, no caso, de ser confundido com a outra, no caso, né? Então, o mimetismo, um exemplo que eu trouxe para você é a cobra falsa e a cobra coral. Né? A cobra coral falsa, por exemplo, ela não é venenosa, mas ela mimetiza a cobra coral venenosa para os predadores acreditarem que ela é venenosa e não atacá-la. Bom, falando sobre seleção natural, é importante entender esse cara aqui, ó. Charles Darwin. Inclusive, eu sou fã desse cara, porque esse cara fazia ciência por amor. Esse cara viveu para a ciência. Ele viveu para entender o que ele estudava. Tá? Então, o que é seleção natural e proposta por esse cara aqui? É um mecanismo evolutivo, então, que tem a relação com a sobrevivência daqueles indivíduos em determinado local.
Então, é importante a gente destacar e resumindo, a gente troca em miúdos tudo que Darwin falou sobre seleção natural com essa frase aqui que eu vou indicar aqui para vocês. A seleção natural seleciona o organismo mais apto a viver em um determinado ambiente. O que é esse processo de seleção? Nada mais é do que a capacidade daquele organismo adaptar aquele ambiente. Se ele não adapta aquele ambiente, ele vai ser selecionado. Quais são as duas formas de seleção natural? Ou aquela espécie é extinta daquele local, ou aquela espécie ela migra daquele local para o outro. Aqui segue um vídeo contando um pouquinho da história e dos estudos de Darwin. E aí a gente vai falar sobre registro fóssil. Poxa, mas o que tem a ver fóssil com a evolução? Os fósseis são extremamente importantes para definir em qual momento aquela espécie evoluiu. Também é importante para saber por que aquela espécie foi extinta, ou até mesmo a gente poder fazer uma comparação morfológica entre as espécies ancestrais e as atuais. E é essa parte que é extremamente importante para o nosso estudo de evolução. Por quê? Porque ele compara estruturas do corpo de algum animal com as estruturas do corpo de um ancestral dele lá no fóssil. E aí, a partir disso, eles conseguem ter uma base para saber se aquela espécie teve origem àquela ou não. Ou seja, se aquela espécie fóssil que está ali foi um ancestral de uma espécie atual. Então, o que é um fóssil na realidade, né? Então, fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, como moldes do corpo ou parte deste, rastros ou pegadas. Olha você vê. Então, o que pode ser fóssil? Uma rocha que teve um determinado formato de um osso, né? Uma rocha que tem determinado formato para algum animalzinho qualquer. Geralmente as trilobitas são animais que mais a gente encontra fósseis dela. Pegadas são rastros, fezes, inclusive as fezes têm um nome específico do tipo de fóssil, ela ganha o nome de coprólito. Coprólito, então, são fezes fossilizadas, elas viram rochas. Né? Então, os fósseis são extremamente importantes. E Darwin, quando ele começou a estudar a evolução das espécies e entender o mecanismo da seleção natural, ele foi primeiro tentar estudar os fósseis. Né? E ficou famoso as expedições que Darwin fez pelo mundo, viajando num veleiro. Né? E a maioria das histórias dele, né, é dentro da ilha de Galápagos. Então, aqui nesse vídeo 4, mostra um pouquinho disso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijinho no cérebro e até mais.